Boa noite, senhoras e senhores. Vocês estão bom? Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Colantuono. Sou piloto de avião, vocês já devem ter visto o Hawker posando aqui algumas vezes. Sou eu que chego desse Hawker aí de vez em quando. O Hawker 400 XP. Quem já viu o Hawker? Todo mundo já viu? Sou eu que chego nele de vez em quando aí. Sou filho da EJ, né, Anderson? Eu estava relembrando aqui, o Anderson que me entrevistou 30 anos atrás. 30 não, mas uns 13, 14 anos já faz. Ele mandou mensagem hoje, eu fiquei surpreso. Eu falei, ué, eu conheço esse cara aqui de algum lugar. Aí fui ver, era ele mesmo. Ele que me entrevistou, vou aqui na EJ, fiz instrução, dei instrução aqui. Foram 3, 4 longos meses. Mas que legal, cara, muito legal voltar aqui, fazer essa palestra. O pessoal tá me falando que viu meu livro aí na biblioteca também. Quem não leu, depois eu vou falar um pouquinho do livro, tá bom? E o papo hoje é sobre CRM, tá? Deixa eu falar mais um pouquinho, né? Eu vou ir na linha aérea também, vou ir na Latam durante 2 anos e meio, tá? Voo Hawker, sou piloto de helicóptero também. Estava contando pro pessoal aqui, tirei as carteiras, mas depois eu não dei prosseguimento, porque eu acabei mudando para a Bahia, fui voar um Hawker lá. E na hora que era para eu entrar na instrução, eu acabei indo para a Bahia. E aí não deu muito certo. Fiquei 5 anos lá, depois fui para a Latam, fiquei mais 2 anos e meio, voltei para São Paulo e voltei para o meu primeiro emprego. Tá? E disso a gente vai falar também, de voltar para empregos anteriores e como é que faz para fazer isso. Muita gente pergunta de networking, né? Eu faço lives no TikTok, o pessoal aí já me acompanha tem um tempo. Então, como é que se volta para o primeiro emprego, né? Como é que o cara consegue fazer isso daí ou não consegue fazer isso daí? Como é que ele deixa as portas abertas e por aí vai, tá? Gente, é uma conversa. Tem bastante gente, obviamente que não dá para contar a história da vida de vocês e nem a minha também aqui nesse tempo, tá? Mas se vocês quiserem parar, surgir alguma dúvida, quem que está começando agora a faculdade, nunca viu nada sobre aviação, está começando agora, legal. Mais alguém? Está no primeiro ano, começando agora, zerinho. Essa é a ideia aqui, a gente conversar, a gente trocar experiência aqui, tá? Talvez eu saiba um pouco mais de algumas coisas, talvez vocês saibam um pouco mais de outras. Faz 15 anos que eu dei instrução, a coisa mudou muito, de repente vocês têm alguma experiência que eu ainda não tenho. Então passa essa experiência, a gente vai trocando ideia, vai conversando. A ideia é uma conversa. Show? Podemos começar então? Beleza, senhoras e senhores, temos aí então a primeira foto. Eu quero que vocês olhem para esta foto. Olhem atentamente para essa foto. Estão olhando? Viram o que tem na foto? Beleza. Agora eu quero que todos vocês fechem os olhos. Fechem os olhos. Vocês são o comandante desse avião aí. Quem souber, dá um grito aí. O que está acontecendo com esse avião? Não entendi nada. Trem de pouso não desceu. Beleza, isso aí. Trem de pouso não desceu e você está aproximando. Tem gente de olho aberto. Trem de pouso não desceu e você, comandante, está com seu copiloto e você está aproximando para pouso no aeroporto. Você pediu lá para o seu copiloto, gear down, e você não tem tree green. Certo? Então, aparentemente você tem um problema, né? Aparentemente você tem um problema sério aí. Pode abrir os olhos. Rapidíssimo, tá? Não precisa se movimentar, gente. É a fileira que você tá? Aqui tá falando 4, 5 pessoas, é a fileira que você tá. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Vamos fazer uma discussãozinha bem rápida aqui. O trem de pouso não baixou. Isso é uma situação anormal ou é uma emergência? Anormal, tá? O avião tá voando. Olha lá, ó. Você tem 1 hora de combustível ainda para matar essa pane. O tempo tá bom. O que nós temos de tripulação? 2 pilotos, e olha que legal, nós temos um flight também, nós temos um engenheiro de voo. Avião bem moderno esse, né? Tem os comissários. Tá? O que eu quero que vocês discutem é o seguinte. Se você resolver arremeter esse avião, depois você faz o quê? Se você não resolver arremeter esse avião, depois você faz o quê? É isso que eu quero que vocês conversem. A partir de agora, vocês têm 3 minutos. Bora, conversa aí entre vocês 4 na mesma fileira, tá? Sem muita movimentação. Tempo, comandantes. Você tem 1 hora de combustível, você vai conversar com alguém, você vai trocar ideia ali com o seu copila, com o seu comandante, você tem um flight ali junto, você vai conversar, o que nós vamos fazer, o que não vamos. Obviamente você vai arremeter num primeiro momento, você tem 1 hora de combustível, vai tentar identificar o que está acontecendo, vai tentar matar essa pane, facinho, facinho, não é isso? Se por um acaso não descer, nem por gravidade, nem fazendo todos os procedimentos, você vai pousar de nariz, no nosso caso aqui,
ou faltando uma das rodas, ou faltando as 3 rodas, aí é uma decisão que você vai ter que tomar. Você vai vir para o pouso, vai avisar todo mundo, pessoal de emergência, torre, controle, bombeiro, todo mundo que tem de direito, o pessoal vai jogar uma espuminha ali no chão, para não pegar fogo, não é isso que vai acontecer? Quem que já viu o vídeo desse aí? Todo mundo sai tranquilão, sai correndo, sai desesperado, mas todo mundo sai inteiro, sai vivo, não é isso? Todo mundo concorda? Tá todo mundo vivo? Antes de prosseguir, vamos pensar no seguinte. Quando vocês olharam para isso aqui a primeira vez, vocês concordam comigo que vocês perceberam que tinha um problema, certo? Depois, baseado nisso, vocês entenderam esse problema. Certo? Percepção, entendimento, o que mais que vem depois? Tomada de decisão. Do que nós estamos falando aqui? Você estava fazendo um procedimento X, de repente esse procedimento já não é possível imediatamente. Opa! Consciência situacional. Percepção, entendimento e projeção antes da tomada de decisão. Pulei um da ordem aqui. Então você percebe. Como é que a gente percebe as coisas? Quem dá um chute aí? Como que a gente percebe as coisas? Como é que a gente tem percepção das coisas? Os sentidos, gente. Os sentidos. A gente percebe olhando, ouvindo, cheirando, tocando. Alguma coisa está quente, você teve a percepção ali, você tirou a mão. Você viu aqui, a gente viu. De repente, tocou uma campainha ali para te avisar que o trem de pouso não desceu. De repente, você não olhou, você não seguiu a sequência ali, ou não leu o checklist ainda, tocou uma buzina. Opa, tocou uma buzina, você começa a procurar. Não é assim no avião? Você começa a procurar. Você está procurando. Você está fazendo o quê? Atualizando a sua consciência situacional. A consciência situacional, ela não é algo mágico que brota de dentro de você. Não. A consciência situacional, você tem que caçá-la. Você tem que ir atrás dela. Você tem que atualizar a consciência situacional o tempo todo. Quantos de vocês já ouviram falar que o pouso é uma arremetida mal sucedida? Vocês já devem ter ouvido falar isso daí. Um procedimento IFR, um procedimento por instrumentos, aonde ele acaba? No pouso? Não, ele acaba na arremetida, aí você faz uma curva e vai para onde? Vai fazer uma espera, não é assim? O procedimento é esse, não é no pouso que acaba. Se der tudo certo, você pousa. Se não, cara, a cabeça está na arremetida. É a arremetida que você vai prestar atenção. Então aqui, o cara percebeu que tinha algo errado, aí ele desencadeou tudo isso daí que o Bruno comentou. O comandante Bruno, nosso querido Bruno. E com certeza todo mundo vai concordar aqui, talvez uma coisinha diferente ou outra, mas, no geral, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos guardar percepção, entendimento e projeção. Percepção, entendimento, projeção. Beleza? Percepção, primeira coisa que eles fizeram, entenderam e depois projetaram. Vamos pensar em cenários. Tá? Eu estava indo para o pouso, não deu certo. Ali eu tenho algumas opções. Lembra que eu perguntei? Tá, eu não arremeto. Pô, você nem tentou? Você nem arremeteu? Você tem 1 hora de combustível? Então você vai montando esses cenários. Não, vou pousar direto. Pô, mas se eu pousar direto, o FOCA vai falar que eu pousei direto sem o trem, a empresa vai me chamar, o safety, não sei o quê. Não, peraí, o procedimento, então vou arremeter, vou matar essa pane. E se eu fizer isso, eu vou para tal lugar, vou pedir para a torre isso, vou pedir aquilo. Lembra disso? Percepção, entendimento, projeção. Lembra? Voa, navega, comunica. Vocês também já viram isso. Você está voando, tem uma pane. Primeira coisa, voa o avião. O cara voou, tem combustível, tá tudo certo, o avião voando. Resolveu, acertou, temos um problema, vamos arremeter? O que nós vamos fazer? Vamos arremeter, vamos avisar o cara, beleza? Vamos comunicar, depois nós vamos navegar. E vamos fazer nossas projeções. Para quê? Para ter essa consciência situacional. Para a gente atualizar a nossa consciência situacional. Atualizamos a nossa consciência situacional. Não vamos poder pousar, vamos ter que arremeter para matar essa pane. Acabou aí a atualização da consciência situacional? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É o tempo todo. É o tempo todo. Isso demanda gasto de energia. Você gasta energia atualizando a sua consciência situacional. É facinho para você perder. É facinho você se distrair. Por isso que é importante ter consciência da consciência situacional. Saber como é que ela funciona. Porque se você deixar para lá, ela escapa de você.
A hora que você vê, você tá, putz, o avião tá lá em Ibitinga, você tá aqui ainda. E acontece. Eu falo para todo mundo, a primeira vez que eu vou em Rocker, foi lá em Congonhas, né? Aí tá lá o besta todo feliz, vou no Rocker, era a primeira vez, jato Congonhas, meu, sonho de consumo, né? Beleza. O comandante virou para mim e falou assim, cara, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Você tem duas funções da natureza aqui dentro desse avião hoje. Era um carioca. Quem tem algum carioca aí? Ó, tu tem duas... Como é que ele falou, cara? Tu tem duas funções a bordo. Você vai recolher o trem e vai recolher o flap. Beleza? Beleza. Quando chegar em Jundiaí, você vai dar trem e vai dar flap. O trem tá aqui e o flap tá aqui. Beleza? E, cara, aí o que o besta aqui pensou? Meu, o que esse cara tá pensando que eu sou, cara? Eu sou instrutor de voo. Eu tenho 500 horas de voo, cara. Esse cara é maluco. Senhoras e senhores, eu estou tentando entender esse voo até hoje. Resumindo a história, decolou, guardou. Ele começou, gear up, gear up, gear up. A hora que eu vejo, só tem a mãozona assim, ele botando a mão, recolhendo o trem. Flap zero, flap zero, flap zero. Ele foi lá com a mãozona e pum, flap zero. Pensa como é que eu me senti, cara. Instrutorzão, 500 horas de voo, macaco velho de aviação. Não consegui recolher um trem e um flap. Completamente perdido. Zero consciência situacional. Zero. Na época, a gente não precisava fazer simulador inicial para um avião desse. A gente podia fazer o treinamento no avião e já fazia o check com o SPAC. Então, eu não tinha tido instrução nenhuma. Eu só fiz o ground school do avião e depois eu fui voar. Entendeu? Cara, completamente perdido. Porém, chegando em Jundiaí, eu consegui dar o flap e o trem. Bonito. Aí ficou bacana. Mas era em Itu. Todo mundo já foi para Jundiaí? Voando. Você chega em Itu, você vai com o Cessninha, a jato, demora, sei lá, 3 horas e meia para chegar no Eloy, né? Para você fazer o cruzamento da pista ali. Cara, o cara começou a chamar a Torre Jundiaí e a gente estava em Sorocaba. Eu falei, esse cara é louco. Já esquecendo o que eu tinha passado, né? Já esquecendo o que eu tinha passado, gostosão, pô, eu vou em Jundiaí. Arrogância no talo. Falei, pô, esse cara é idiota, não é possível, cara. Como é que o cara tá chamando Jundiaí e nós estamos em cima de Sorocaba? Cara, de repente o avião curvou, de repente... não sei quem tá na Serra do Japi, de repente eu procurando Itu ainda. Eu procurando Itu, o cara falando que era para cruzamento. Desse jeito, cara. Até hoje eu tô tentando entender. Consciência situacional, ó, zero. Zero, zero, zero. Então, você tem que atualizar o tempo todo. O que eu deveria ter feito? Não recolhi trem, não recolhi flap, estou perdido. Peraí, eu tenho que me encontrar. Por que eu não estou me encontrando? O que está acontecendo? Onde eu tenho que olhar? Pergunta. Não falei para vocês aqui? Pergunta. Pergunta besta é aquela que não foi feita. Comandante, me perdi. Onde é que eu olho? Por que não? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? O que é isso? O que é aquilo? A gente vai falar daqui a pouco de habilidades não técnicas e a gente vai entrar mais nisso, tá? Percepção, entendimento, projeção, nos traz a consciência situacional, tá? Projeção, a gente vai desenhar vários cenários ali, uns 2, 3 cenários, tá? Para quê? Para a gente tomar uma decisão. Se alguma dessas fases é mal feita, a decisão é pobre. A decisão é muito pobre. O que é preciso para a gente tomar uma decisão? Pensa aí. O que é preciso para a gente tomar uma decisão? Pensa, tic-tac. Estudo entra. Atitude também entra, mas tem uma coisa mais importante. Oi? Percepção, que mais? Hã? Coletar informações, que mais? Coragem, que mais? Entendeu o que está acontecendo, que mais? Oi? Projetar cenários possíveis. Tá. Gente, para você tomar uma decisão, você tem que ter possibilidade de escolhas. Se você não tem possibilidade de escolha, você não precisa tomar decisão nenhuma. A nossa querida amiga ali está com fome. Se eu chego para ela e falo assim, ó, tem um pãozinho ali. Ela não tem escolha, ela não tem que tomar decisão nenhuma. Ela está com fome, ela vai comer aquele pãozinho. Agora, se eu colocar um pãozinho, uma lasanha, um filé parmegiana... Estou provocando você, né? Se eu colocar um pãozinho, filé parmegiana e não sei o que mais, aí ela vai ter 3 cenários possíveis e assim, aí sim ela vai tomar uma decisão. Certo? Então nós temos que ter escolhas, tá?
A gente tem que ter possibilidade de escolha para tomar uma decisão. Levantar essas projeções, esses possíveis cenários, para a gente escolher uma. A gente tem que passar por todo aquele processo, percepção, entendimento, projeção, consciência situacional. Tudo isso vai enriquecendo a nossa tomada de decisão, para a gente tomar uma boa tomada, para a gente ter uma boa tomada de decisão. Beleza? É simples, não é? Vocês nunca vão esquecer, certo? Beleza. Infelizmente, esses caras aqui esqueceram. Infelizmente, esses caras esqueceram. Vocês já pararam para pensar que quando cai um Boeing, quando cai um Airbus, quando cai um ATR, que recentemente aconteceu, vocês já perceberam que quando o avião cai, não é um cara com 200 horas de voo. Óbvio que tem os aviões menores que caem, óbvio. Mas quando é linha aérea, não é um cara com 200 horas de voo. É um cara com 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil horas de voo. Ah, mas o que aconteceu? Ah, mas por que ele fez isso? Quais foram os fatores contribuintes para isso acontecer? Poxa, mas o comandante não percebeu? Vocês já estudaram esse acidente aqui? É o United 173. Acho que é United 173. 1978, aconteceu exatamente esse cenário que eu passei para vocês. Os caras vindo para pouso, o trem não baixou. Arremeteram, show de bola, tudo que o Bruno falou aqui, tudo que todo mundo pensou. Arremeteu, foi fazer espera, fez o procedimento, fez o que tinha que fazer, circulou uma vez, 2, 3, 4, e continuou circulando, e continuou circulando, e continuou circulando. E circulou mais um pouquinho. O que aconteceu? O combustível acabou. Eu não me lembro exatamente se era 1 hora, tá? Aquilo ali foi um exemplo para fins didáticos só, tá? Não lembro exatamente os detalhes desse acidente, tá bom? Os caras caíram pane seca, cara. Avião com combustível, voando, tudo tranquilo, suave na nave, como a gente conversou aqui. De repente não dá nada certo, o trem de fato não baixa e você faz um pouso de barriga. Todo mundo aqui já viu o pessoal pousando de barriga. Todo mundo viu os passageiros saindo correndo dentro do avião, todo mundo bonito, lindo, maravilhoso, cheiroso dentro do avião. Talvez um sustinho, o coração batendo um pouquinho mais forte, mas todo mundo inteiro. Esse nosso amigo aqui, comandante de linha aérea, copiloto de linha aérea, engenheiro de voo numa linha aérea. Vocês não conhecem o acidente, né? Já perguntei. O que aconteceu? Por que essa tomada de decisão não chegou? O copiloto avisou o comandante, o combustível está acabando. O flight, que é o engenheiro, o flight avisou, o combustível está acabando. Aí você pergunta, como assim os caras avisaram e eles deixaram que o combustível acabasse? Pensem em vocês. De novo, vamos fazer uma reflexão aqui. Se você está num avião, você está vendo que o combustível está acabando, independente de você ser o comandante ou o copiloto, você vai deixar o avião cair? Você vai deixar chegar nessa situação? Essa época, como é o caso aqui, a turma deixava. Vamos lembrar um pouquinho de onde surgiu a aviação. A aviação surgiu, uns dizem que com Santos Dumont, outros dizem que com os irmãos Wright, beleza, isso daí não importa agora, mas enfim, na Segunda Guerra o pessoal usava avião, não usava? Acabou a Segunda Guerra em 1945, acabou a guerra. Beleza, temos um monte de avião, temos um monte de piloto, um monte de gente desempregada e um monte de máquina boa aqui. Vamos usar esse negócio? Vamos. Quem que sabia voar? Militar. Vamos comprar esses aviões, vamos botar militar para voar. Por que a gente usa berimbela? Vem daí. Vem, né, do meio militar. A hierarquia. Hierarquia militar, como é que funciona? Se eu chegar para você e falar paga 10, você não vai me perguntar por quê. Você vai pagar 10. Se eu perguntar paga 20, você vai pagar 20. Então a mentalidade era essa. O comandante ou um superior hierárquico mandava, você obedecia e você não questionava. Era essa a ideia. Vocês lembram da percepção, do entendimento, da projeção? Como é que a gente coleta informação? Alguém falou de coleta de informação. Os sentidos, beleza. Só que a gente pode perguntar para o colega. De repente eu estou vendo uma coisa, de repente eu estou, sei lá, eu fui tomar alguma coisa aqui, eu estou todo sujo e imundo, você chega para mim e fala, tá sujo e imundo aí, troca de camisa. Opa, eu não tinha percebido, agora eu percebi. Agora eu entendi, agora eu projetei, agora eu vou trocar minha camisa. Então, de repente, o colega,
ele tem um papel fundamental para evitar um acidente. Vocês concordam? Vocês concordam que essa troca é fundamental e é importante? Olha o que aconteceu quando não houve troca. Os caras avisaram. O cara não respondeu. O cara deixou acabar o combustível do avião. E, na minha opinião, o pior de tudo é que os outros dois não agiram para evitar aquilo. Eles simplesmente avisaram o cara, estavam vendo que o combustível está acabando, o aeroporto estava a 5 milhas dessa posição aqui, ó. Estava muito perto. E mesmo assim os caras não foram mais, como é que eu vou dizer, mais brutos, né, para usar uma palavra bem bonitinha, mais brutos, para evitar aquilo. Comandante, espera aí, você não está muito bom para tomar decisão. Eu estou assumindo o avião aqui, eu vou pousar esse negócio de barriga, de lado, de dorso, não sei. Eu preciso pousar esse negócio que o combustível está indo embora. É melhor quebrar na pista do que quebrar no mato. Concordam comigo? Como é que esses caras chegaram num ponto de deixar isso aqui acontecer? Para mim, isso é o mais impressionante. É mais impressionante que o comandante... Não sei por que o comandante não respondeu aquelas demandas dele. De repente, o comandante estava numa visão de túnel tão grande ali, e não sei se vocês sabem, mas a primeira coisa que a gente perde quando está num momento de muito estresse é a audição. Vocês já viram aqueles posts que o cara está fazendo, que está tocando um monte de buzina? Tem um videozinho que o cara está vindo sem o trem, né? Ele esqueceu de baixar o trem, a buzina está tocando, o cara vai lá e toca sem o trem. Porque o cara perdeu a audição. Ele está escutando o negócio, mas ele não consegue reagir àquilo ali. Então, de repente, o cara não estava nem escutando o que os outros estavam falando, ou estava escutando e não estava conseguindo reagir. Mas o fato dos caras não terem se colocado na frente e falaram, meu amigo, dá um chacoalhão no cara, vamos. Então vocês veem que como a falta Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Como a falta de... Alguém falou, a falta de coragem, a falta de atitude. De repente ele estava precisando mesmo de um chacoalhão. Não sei se vocês sabem, quando uma pessoa está afogando, ela está tão desesperada que ela vai se agarrar em você, e se você não agir ali, dar um tapa na pessoa, dar um chacoalhão na pessoa, ela vai te levar para baixo junto. Vocês sabiam disso ou não? A pessoa está ali desesperada, se afogando, se matando. Se você chegar perto e não tiver o treinamento adequado, você vai morrer junto. Você pode ser o melhor nadador do mundo, mas você vai afogar junto com a pessoa. Então vejam como é importante essa relação. Como é importante você saber o seu papel dentro de um avião. Mais tarde a gente vai falar do seu papel na vida, blá, blá, blá. Mas olha a importância que vocês têm dentro do avião. Ah, mas eu sou um copiloto que entrou agora. Meu amigo, você é o segundo em comando. Você não é copiloto. Aqui a gente usa esse termo, né? Lá nos Estados Unidos é pique e sique. Primeiro em comando e segundo em comando. Na falta do primeiro, você assume. É você que assume. Você tem que estar preparado para fazer o que o outro cara faz. Ah, mas eu tenho pouca experiência. Mas você já fez simulador, você está apto para estar lá. Você já fez treinamento, simulador, ground school, você está apto a estar lá. Percepção, entendimento, projeção. Levam a consciência situacional e levam a uma tomada de decisão importante, rica e assertiva. Certo? Dúvidas? Críticas? Sugestões? Posso continuar? Olha só, chegamos onde queríamos. Por causa desses e outros acidentes, tá? A NASA não é só agência espacial, é Aviation and Space Agency, tá? National Aviation and Space Agency. Todo mundo acha que é só de foguete, né? Mas não é, de aviação também. Então a NASA estudava os acidentes. Década de 60, 70, avião caía, ninguém sabia por quê. Chegava lá, tinha combustível, chegava lá, estava tudo funcionando, pelos indícios, obviamente, né? Eles falaram assim, poxa vida, cara, a gente precisa resolver isso daí. Os caras não estão estudando, os caras não estão entendendo o que está acontecendo com os aviões. Como é que eles estão deixando o avião cair? O que fizeram? Manual na cabeça dos caras. Senta manual na cabeça dos caras. Resolveu? Não resolveu. Bom, se o manual não está resolvendo, os caras estão manjando essa coisa toda, o que a gente precisa fazer? Vamos botar os caras no simulador. De repente tem um procedimento ali que os caras não estão manjando fazer. Botaram os caras no simulador. Parou o acidente? Não, continuou com alto índice de acidente. Uma coisa é a aviação na guerra, onde a perda é aceitável. Outra coisa é você colocar 50, 100 passageiros civis, que não tem nada com guerra, não tem nada a ver com guerra, e de repente está caindo avião e matando gente. Não é aceitável. Os caras falam, pô, se a gente deu treinamento, pô, deu manual para o cara estudar, botou o cara no simulador, o que está acontecendo? Até que alguém teve a brilhante ideia, vamos colocar um gravador de voz e ver o que esses caras estão falando, ver o que está acontecendo ali. Foi aí que surgiu o CVR. CVR, vocês aí atrás, beleza? Gravador de voz. Foi aí que surgiu o CVR. E aí entrou um elemento novo.
nessa equação toda. Começaram, né, os investigadores atualizaram a consciência situacional deles. Olha só como dá para levar para as outras áreas. Eles estavam vendo o acidente, vendo que estava tudo certo e não estavam entendendo por quê. De repente, eles né, atualizaram a consciência situacional deles, né, por assim dizer, e colocaram o gravador e falaram assim, opa, espera aí. A hora que o copiloto deu um input que estava acabando o combustível, o cara não respondeu. Opa, o cara falou não sei aqui, ó, o comandante mandou ele calar a boca. Opa, de repente a comissária deu um aviso aqui e o cara não respondeu, o cara foi grosso com ela. Olha que maluquice. Espera aí. Então, de uma coisa técnica, olha o que surgiu aqui, gente. Eles descobriram que 4 fatores contribuintes aconteciam em quase todos os acidentes. Relacionamento interpessoal, comunicação, liderança e tomada de decisão. O que tem de técnico aqui? Absolutamente nada. Isso aqui é não técnico. Estava falando com a professora agora há pouco. Habilidades não técnicas. Ensinar vocês a voar é o que vocês estão fazendo aqui. Bota você dentro de um Cessninha, você faz 100 pousos, daqui a pouco você faz o seu voo solo, daqui a pouco você está no PC, daqui a pouco você vai para a linha aérea. Cara, quantos alunos a IJ já teve ao longo dos anos? Um monte de gente, cara. Um monte de gente. Ah, eu não sei nada de aviação. Ah, eu nunca estudei aviação. Ah, eu estou perdido aqui, é o começo, eu não estou entendendo nada, eu não entendo nem alfabeto fonético. Cara, você vai aprender. Fica tranquilo. Você vai sair daqui pousando e decolando no avião. Você vai fazer seu voo solo. O problema está aqui, ó. Pega a maioria, entra lá no site do CENI para relatórios finais, pega a grande maioria dos acidentes. Algum desses elementos aqui ou relacionados a isso vai estar envolvido no acidente. Relacionamento interpessoal, comunicação, liderança e tomada de decisão. Foi por esse que eu mostrei agora e por outros acidentes que eles já vinham estudando, que a nossa querida NASA lançou esse workshop aqui, ó, Resource Management on the Flight Deck. Gerenciamento de recursos na cabine, né? Na cabine de comando. Você acha que os pilotos receberam bem isso daí? Os comandantões? Pensa bem, ó, 78, foi 79 isso daí. 78 foi acidente. Isso aqui foi em 79. Pensa só, em 79, o cara que tinha 20 anos em 1945, aquele piloto lá de 1945, que era o maioral lá do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de onde quer que seja. Pensa nesse cara. Em 45, se ele tivesse 20 anos, né? Ele ia ter quantos anos aqui? Faz a conta aí. 50 e pouco, 60 anos. Vamos jogar aí? O cara estava voando, o cara estava na ativa. Então a mentalidade desse cara é aquela mentalidade lá de trás. E vocês sabem, alguém já foi militar? A cabeça do militar é diferente da cabeça do civil. Completamente diferente, é outra cabeça. Não estou julgando qual que é certo e que é errada, mas as cabeças são diferentes. A forma de pensar, o mindset, né? O mindset é completamente diferente. Então, se o cara aprendeu a voar na Força Aérea lá em 45, lá na guerra, ele traz essa mentalidade até hoje. Você acha que esse cara ficou feliz quando o pessoal falou, comandante, veja só, vamos falar de relacionamento interpessoal? Vamos falar de comunicação, comandante? Vamos, comandante, mudar aqui a sua liderança, a sua forma de liderar? Você acha que o cara ficou feliz com essa parada, cara? Você acha que o cara estava feliz e satisfeito de sentar que nem vocês aí, com uma canetinha na mão, com um caderninho, anotar? Ah, não, vamos mudar a minha forma de... Você acha que o cara ficou feliz? Você acha que o cara não se sentiu ameaçado? Como assim eu vou ter que ouvir o copiloto? Como assim eu vou ter que escutar o que esse idiota está falando? É assim ou não é? Para pensar na mentalidade desse cara. Mentalidade de um cara que foi para a guerra. Forjado na Força Aérea, sei lá, americana que seja. A cabeça desse cara. Esse cara não gostou disso aqui, não. Surgiu o nosso querido CRM. Começou como Cockpit Resource Management, que era só para o pessoal da cabine. Tá? Começou aí. O pessoal não estava nem um pouco satisfeito. Tá? Tem algumas fases do CRM, eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muito demorado. Tá? Começou com cockpit pro pessoal, só para o pessoal de cabine, pessoal lá na cabine de comando. Só essa galera fazia, o pessoal não estava satisfeito, não estava feliz. Depois foi para a crew. Em que momento foi para a crew?
Vocês teve um acidente, se eu não me engano, em 1983. Os pilotos já faziam esse treinamento. Teve um acidente, acho que foi no Canadá, se eu não me engano. A comissária viu que estava acumulando gelo em cima da asa. Só que essa comissária, ela não falou nada. Ela não reportou isso para o pessoal lá da frente. Porque algumas outras vezes ela já tinha visto algumas coisas erradas e ela ia avisar o pessoal lá da frente e tinha tomado um monte de patada. Talvez esses caras não teriam dado uma patada nela, só que ela já estava com medo das porradas que ela tinha levado na vida, entendeu? Então ela falou, bom, se eu for lá, eu vou levar outra pancada. Os caras devem saber o que estão fazendo. Por um acaso, tinha um outro comandante de extra nesse voo. O comandante também disse que percebeu, falou, não, os caras sabem o que está acontecendo. Os caras estão ligados nessa parada aí. Resumindo a coisa toda, ninguém falou nada para os caras não perceberam, o avião decolou, só que caiu logo em frente. Morreu um monte de gente se salvou. A nossa querida Sônia, essa comissária, ela sobreviveu e conta essa história. Foi aí que colocaram os comissários, mecânicos já começam a entrar aqui também. O pessoal começa a entender que para uma operação ter sucesso, ela não depende de uma ou duas pessoas. Não é só comandante e copiloto. Anderson, precisa só de você para a IJ funcionar? Não. Precisa só de vocês para ter aula? Resolvi ser aluno da faculdade ou fazer PP, PC, precisa só de vocês? Precisa de instrutor, precisa do Bruno, precisa do Vitão, precisa do professor e da professora, precisa do pessoal da secretaria. Ninguém faz nada isoladamente. Se não fosse o nosso querido Marcos, não estaríamos aqui com esse belíssimo cenário aqui fazendo essa palestra. A gente sempre está precisando de alguém. Percepção, entendimento e projeção. Quando a gente tem alguém para falar para a gente, para mostrar uma coisa que a gente não está vendo, a gente enriquece esse entendimento. A gente consegue fazer projeções melhores. A gente consegue entender melhor. A gente consegue tomar decisões melhores. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Certo? E por fim, Corporate Resource Management. Essa matéria eu dava na Latam, eu fui instrutor de CRM na Latam, e eu dava matéria para o Corporate. Tá? O Corporate funcionava como? Você pegava o cara com o grau hierárquico mais alto na Latam e o cara com o menor grau hierárquico dentro da Latam. Todo mundo tinha esse treinamento. Obviamente que eram 2 dias de treinamento, 8 horas por dia, isso no inicial, e depois eram 8 horas num dia único para a gente fazer a revalidação. É um treinamento de 8 horas. No máximo 20 pessoas. Sabe aquela dinâmica que eu fiz com vocês? É impossível a gente fazer uma dinâmica daquelas que eu fazia na Latam com esse tanto de gente aqui. Quanto menos gente, melhor. Quando tinha 10 pessoas era uma maravilha. Você meio que fazia uma mentoria, era show de bola. Por quê? Porque você tem que entender isso profundamente. Você tem que entender isso profundamente. Isso é o que eu falei para vocês. Não é que seja mais ou menos importante que as aulas de voo. Mas o CRM ele pode salvar a sua vida. A percepção, o entendimento, a projeção, a consciência situacional, a tomada de decisão no final das contas. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Você pode ter toda a técnica do mundo. Aquele comandante que a gente viu ali, o acidente, a técnica o cara tinha. O cara tinha, X mil horas de voo. Lembra que eu falei para vocês? Sei lá, cai um A380. O comandante do A380 tinha menos de 10, 15 mil horas? Difícil, hein? Difícil. É um cara muito experiente. Por que um avião cai ou deixa de cair? São vários fatores contribuintes e tal. De repente nem entra muito aqui. De repente tem uma questão técnica do avião e tal, por aí vai. Mas, lembra que eu falei? Aqueles 4 fatores, eles quase sempre estão presentes ali. Vamos ficar ligado o tempo todo. O CRM entendeu que, quando todos têm essa matéria, quando todos entendem a importância do relacionamento interpessoal, da comunicação, da liderança e da tomada de decisão, a coisa flui melhor. Você colocou a tema da palestra, aquele que eu mandei, né? O sucesso da sua operação depende da sua decisão. A forma com que você se relaciona com o outro depende de você. A forma que você exerce a sua liderança depende de você. A forma com que você recebe a liderança de alguém depende de você. De repente o cara é grosso com você, mas o que é mais importante? Um avião com 200 passageiros
ou você ficar doído porque o cara falou uma besteira para você? Continua o voo, faz o que tem que fazer, padrão, voa, navega, comunica, checklist, pousa o avião. Pousou, comandante, copiloto, não gostei daquela hora, você falou assim, assim comigo. De repente o cara vira para você, putz, grila, rapaz, não foi essa a minha intenção. Percepção. De repente você percebeu errado o que o cara quis passar para você. Você entendeu errado e você projetou um monte de besteira. O cara não gosta de mim, o cara me odeia, o cara vai me reportar. De repente o cara falou um negócio que para você soou diferente. Aí o cara corrige, segue o voo. Por isso que é importante a gente entender. Cada pessoa dentro de uma organização é muito importante. O sucesso da operação ou o fracasso da operação não depende de um único fator, não depende de uma única pessoa. O acidente acontece por um único motivo? Uma causa única? Não, são vários fatores contribuintes. O sucesso de uma operação e o fracasso de uma operação também. São vários fatores. Quando todo mundo na corporação entende isso, a coisa flui. A coisa flui bonito. Se você não estudar para a sua missão, chega lá, seu instrutor está cheio de boa vontade, querendo te ensinar, querendo te mostrar, querendo fazer. Você não estudou. Vai ser boa essa operação? Não vai, não adianta. O cara pode ter todo o conhecimento do mundo, querer passar tudo para você, a coisa não vai fluir. Agora, se você estuda, arrebenta de estudar, está com a cabeça na missão, aí você vai no Flight Simulator e faz a missão no Flight Simulator. Chega lá, o cara não está com saco na instrução. É ruim, né? E acontece. A gente é ser humano. Tem dia que a gente está bom, tem dia que a gente não está. Mas o sucesso da operação e o fracasso da operação depende de todo mundo. De quem faz o cafezinho aqui na IJ, de quem gerencia isso aqui tudo, do dono da IJ. É de todo mundo. Todo mundo tem a sua parcelinha de culpa quando dá certo e a sua parcelinha de culpa quando dá errado. Inclusive vocês que estão fazendo parte desse ecossistema aqui. Que talvez sejam o grande motivo disso tudo aqui existir, no final das contas. Sem vocês, isso aqui não existia. Então, tudo isso aqui depende de vocês. O sucesso da IJ, o fracasso da IJ, em parte, depende de vocês também. Então, vamos pegar só umas definições bem rápido aqui, tá? É o efetivo uso de todos os recursos disponíveis, olha lá, para que a segurança e eficiência nas operações sejam alcançadas, tá? Todos os recursos disponíveis. É o seu colega, é o equipamento que você está usando, é o material que você usa, a gente já vai ver mais disso. Tá? E a ANAC diz o seguinte, é um treinamento voltado para o desenvolvimento de habilidades não técnicas. Como eu disse, a técnica a gente ensina no avião. Qualquer um voa jato, qualquer um voa Cessninha, qualquer um voa bueiro, qualquer um voa qualquer coisa. Planador, turbohélice, qualquer coisa. Qualquer um consegue. Uns conseguem em 10, 15 horas, outros demoram, sei lá, conseguem com 30, outros conseguem com 50, mas todo mundo consegue. Se você dirige um carro, se você anda de bicicleta, você pilota um avião. Eu falo isso para a turma não acredita, mas quem já está no prático aí sabe que no começo é ruim, é terrível, mas depois a coisa vai, né? Primeiro você faz suco daquele manche ali, você só falta rachar aquilo ali, tanta força que você faz. Daqui a pouco você está só... É ou não é? Facinho depois, né? Tranquilo, tá? Mas aqui a gente está falando de habilidades não técnicas. E são essas que contam e contam muito hoje em dia. Seja para conseguir um emprego, principalmente para se manter no emprego. Se vocês quiserem, depois a gente fala um pouquinho disso, tá bom? E olha aí, ó, quem lembra disso aqui? Isso aqui vocês lembram, né? O que é isso aqui? Isso aí. Isso é o Sully no Rio Hudson. Por um acaso, quem participou do primeiro curso de CRM da história em 1981? Nosso amigo aqui, ó, que pousou esse avião no Rio. Esse cara deu o primeiro, não sei se ele deu o primeiro, mas ele participou da realização do primeiro curso de CRM. No livro dele ele fala disso daí. O que esse cara fez é impressionante. Se você ler o livro, se você ver o filme, é impressionante você ver o CRM em cada pedacinho do que eles estão fazendo. No relacionamento interpessoal, na comunicação, na liderança e na tomada de decisão. Nas tomadas de decisão, nas atualizações de consciência situacional, nas percepções, no entendimento das coisas, nas projeções que eles fizeram.
A forma como ele usa todos os recursos. Ele tinha um monte de recursos à disposição dele. Ele tinha o copila, ele tinha as comissárias, ele tinha o controlador. Ele tinha a própria capacidade. Quem estava voando não era ele, era outro cara. Por que ele falou? Quem leu o livro dele? Você leu o livro? Você lembra por que ele tomou o controle do cara? Você não lembra? Ele fala o seguinte: eu tomei o controle da mão do cara porque o cara tinha acabado de sair do simulador. O cara tinha acabado de fazer o simulador desse avião. E ele estava muito mais ligeiro no manual do que eu. Ou seja, ele reconhecia nele não uma falta de capacidade, mas talvez uma falta de habilidade, né, de ser rápido ali no manejo do manual, que o outro estava ligeiríssimo. O cara tinha acabado de sair do simulador. Vocês vão para o simulador, vocês vão ver, é manual o tempo todo. Pega o QRH, pega o checklist, não sei o quê. Você tem que estar hábil com aquilo ali. Se o cara acabou de sair do simulador, o cara estava muito ligeiro. Eles deviam ter conversado, obviamente, relacionamento interpessoal, ele tomou a decisão dele. Ele falou, não, se eu pegar aqui para mim, o cara está muito mais ligeiro no manual do que eu. Ele não discutiu em momento algum a capacidade do cara pousar ou não. Aí ele continua. O que eu precisava olhar estava do lado esquerdo. O cara não ia conseguir ver. Então, se eu pego o controle, deixo o cara com o manual, eu tenho que olhar para cá. Então, eu vou pilotar o avião porque eu sei para onde eu tenho que ir ou não tenho que ir. Olha a cabeça do cara. Lá atrás eu não preciso me preocupar. Eu já conheço as 3 comissárias que estão lá atrás e eu confio nelas, eu sei que elas vão fazer um bom trabalho. Olha a cabeça do cara. Se de fato ele fez isso ou não, ou só colocou no livro, eu não sei, mas pelo menos a história ali ficou maravilhoso. E é exatamente isso. A ideia é exatamente essa. É uma fração de segundo. Quanto tempo esse cara teve para pensar tudo isso? Muito rápido. Quer ver? Ó? Muito, muito rápido. Esse livro aqui é bom, viu? Vocês precisam ler. 208 segundos. 208 segundos o cara fez tudo isso daí. Um Airbus, Nova York. Imagina, um Airbus decolando em Nova York, 150 passageiros, a cabeça do cara tá milhão, cara. O ganso entrou ali no motor, pararam os 2 motores, só arrumou um lugar para pouso. Controlador, pousa aqui, pô, não vai dar. Pousa ali, não vai dar. Pousa ali, não vai dar. O cara tinha 3 opções, só 3 opções. Pista nos Estados Unidos tem 80 quilômetros cada uma. Estados Unidos, você fecha o olho, capa o motor, você acha uma pista ali. Ele falou, cara, não vai chegar em nenhuma. Aí ele avisa o cara, vou pro Hudson. Ele usou todos os recursos. O cara que era o segundo em comando, as comissárias lá atrás, o controlador, a capacidade que ele tinha para tomar as decisões que ele tomou, percepção, entendimento, projeção. Ele foi fazendo isso a cada instante. A cada instante ele foi atualizando a consciência situacional dele. Até o momento que ele falou, vou pro Rio. Ele avisou o controlador, vou pousar no Rio. E aí, para mim, até arrepia quando eu falo toda vez. E foi aí, para mim, que foi o ápice do troço todo. Ele chega pro cara e fala assim, ele vira pro segundo em comando, acho que é Jeff Skiles, se não me engano é o nome do cara, quase tocando. Ele fala assim, mais alguma coisa? Nós deixamos passar alguma coisa ou não? O que faltou? O cara só balança a cabeça para ele e falou, é isso. Pousou no Rio. 155 pessoas a bordo, 155 pessoas inteiras, saudáveis, com famílias, com filhos, com netos, com sobrinhos, vivendo a vida delas até hoje. Simples assim. O cara que podia ter um desfecho super trágico, numa das maiores cidades do planeta. Na minha opinião, a gente nunca vai conseguir provar isso, né? Pro Sully, o CRM foi fundamental. O Jeff fala que não. Por incrível que pareça, o segundo em comando fala, o CRM eu acho que não foi tão fundamental assim para isso acontecer. Percepção de cada um, cabeça de cada um tem a sua opinião. Mas, na minha opinião, CRM puro isso aqui. Se você sair daqui e assistir o filme, você vai lembrar de cada coisa que eu falei para vocês aqui hoje. Vocês vão lembrar. Gente, olha só, vamos falar do modelo Shell. Vocês já viram isso? Nunca viram? Modelo Shell? É um modelo de fatores humanos, antigo, mas mostra muito bem o que a gente precisa ver. Lembra? Tenham em mente relacionamento interpessoal, comunicação, liderança, tomada de decisão, percepção, entendimento, projeção, consciência situacional, tomada de decisão. Vamos lembrar de tudo isso aí, tá? Então, olha só, o modelo Shell, vamos pensar aqui primeiro, tá? Então é isso aqui, eu dividi nisso tudo aqui, beleza? Modelo Shell, então, tem você, beleza? E você está se relacionando com tudo isso, com todo esse resto aqui, ó. Você está se relacionando com o software.
que é a papelada. É manual, é regulamento, é ANAC, é não sei o quê, é tirar carteira, é CMA e por aí vai, tá bom? Aqui nós temos, cadê? O environment, de clima, né? O clima pode ser o tempo, pode ser o clima, o ambiente organizacional da empresa que você está inserido, da escola, no caso de vocês, tá? Esse é o ambiente de trabalho, o ambiente está chovendo, não está chovendo, beleza? Aqui tem o maquinário, que aí no nosso caso vai entrar o avião, vamos falar de avião, senão a gente vai falar de um monte de outras coisas aqui, tá? Vamos focar. E aqui tem o seu relacionamento interpessoal, que é como você lida com o seu colega. Como você se relaciona com o seu colega. A gente viu o pessoal do United 178 ali e a gente viu o que aconteceu. O relacionamento deles, como eu disse, não dá para saber o que se passou na cabeça do comandante. De repente ele estava tão focado que ele simplesmente não percebeu os caras falando com ele. A gente nunca vai saber isso. Nunca vai saber isso. Tá? Todo mundo leva para o lado ruim da coisa, para o lado negro da força. Ah, o cara não escutou porque o cara era babaca. Talvez não, né? Então vamos dizer que o cara não ouviu, mas é você com o outro. Beleza? Então esse aqui, ó, leva a gente para a inteligência interpessoal. É a forma que a gente entende o outro. A gente entender o que motiva o outro. Isso é importante. Eu voava na Latam, eu voava na base Brasília. Então a base Brasília era uma base menor. Então a gente acabava se conhecendo. Se você não conhecesse, não tivesse voado com a pessoa, provavelmente você já encontrou no DO, já trocou ideia, você está na sala VIP almoçando ou tomando um café, você já encontrou com a pessoa, já bateu um papo. Então, no final das contas, todo mundo acabava meio que se conhecendo, pelo menos de vista, sabendo dos casos da pessoa, se a pessoa era chata, se a pessoa era legal. Então você conseguia saber, por exemplo, o que motivava essa pessoa. Você ia voar com o cara, pô, meu amigo voou com esse cara, falou que o cara curte, sei lá, aeromodelo. Meu, você já vai, pô, já temos um papo em comum aqui. Começa a falar de aeromodelo, a coisa vai fluindo, vai embora. Pô, de repente o cara acabou de ter um filho, você vai pro papo de criança. O que motiva o cara? Você entender isso é importante, tá? Discernir e responder adequadamente ao humor, temperamento e motivação de outras pessoas. Isso é complicado. Isso é complicado. Bruno. O Bruno sempre atende a gente chega com o rocker, o Bruno Vitão. Sempre com um sorrisão no rosto, gente boa, legal pra caramba, dando risada, contando o caso, tirando o sarro da gente e tal, trocando aquela ideia. Se por um acaso, um dia, eu chegar aqui em Itápolis, o Bruno chegar quieto, triste, chegar lá, dar a mão, gente, como é que vocês estão, beleza? Sério, desanimado, desmotivado, eu vou falar assim, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então você tem que discernir. Você tem que saber o que está acontecendo. E uma coisa muito importante, você já conhece o temperamento do Bruno, ele já te dá essa indicação. Por outro lado, sempre tem aquela pessoa que é mais fechada e mais carrancuda. Que a pessoa já chega e mal te cumprimenta. Oi, beleza, não sei o que hora que vocês vão embora, tal. Normal. De repente é o jeito da pessoa. Agora o pior é o seguinte. Às vezes a pessoa está sempre como é que fala? Às vezes a pessoa está sempre animada, né? Aí ela está desanimada um dia, você entende, às vezes ela está desanimada e você um dia está animada. E aquela pessoa, eu voava com um cara, não vou nem falar onde foi, eu voava com um cara, o cara te ligava do meio do caminho, o cara te dava uma catracada, cara, que fazia você perder o rumo das coisas. Você queria desaparecer, cara. 20 minutos depois ele chegava no aeroporto. Cara, o cara falava com você como se nada tivesse acontecido. O cara te abraçava. Pô, onde é que nós vamos almoçar hoje? Puta, que bom te ver. Rapaz, que legal. Pô, vai ser show de bola, né, cara? A gente vai lá não sei aonde, a gente vai na praia e tem um lugar que eu conheço. Aí na outra semana, o cara ligava pra você. Puta, cara, que legal, cara. A gente vai não sei pra onde. A hora que o cara chegava no aeroporto era um demônio, cara. Você chegava lá todo, né? Todo serelepe, todo felizão. Cara... Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. Lembra, isso aqui é o quê? Do que eu estou falando aqui? De consciência situacional. O relacionamento interpessoal parte muito disso daí. Você entender o outro. Como é que o outro funciona? Vocês estavam conversando naquela hora, eu estava olhando para vocês. Eu estava olhando, eu estou olhando o tempo todo. Tempo todo. Por quê? Eu estou esperando uma reação de vocês. Eu quero saber até onde vocês estão entendendo, onde vocês não estão entendendo. Tem gente que está entendendo mais, tem gente que está entendendo menos. Vocês estão comunicando para mim, verbalmente ou não verbalmente. Então, prestar atenção nisso.
Lembra que a consciência situacional ela demanda gasto de energia. Gaste energia tentando entender o outro. Quando vocês forem para uma linha aérea, você vai passar 12, 13 horas dentro de uma cabine com outro cara. Seja você o comandante, seja você o segundo em comando. A sua vida, provavelmente, se é isso que você for escolher, a sua vida vai ser isso. 12, 13 horas, 4, 5 dias por semana, com outra pessoa dentro de uma lata. Isso é muito importante. Isso é fundamental, é determinante na hora de um acidente ou na hora de se safar de um acidente. É muito importante você prestar atenção no relacionamento interpessoal. Check. Beleza? Compreender como trabalham, como trabalhar com elas. Falamos disso tudo. Beleza, gente. Vamos voltar lá para o Shell. Então a gente viu lá software, hardware, environment, liveware, que é você e o outro, beleza? Esse é o modelo Shell. E aí, tem uma outra parte do modelo Shell que isso não tem em lugar nenhum. Só tem no meu livro e só tem aqui eu falando para vocês. Que é você com você mesmo. E aí a gente vai falar de inteligência intrapessoal. E isso a gente não fala muito. E isso é a base para tudo aquilo que a gente viu até agora. Tudo, absolutamente tudo que a gente viu. Como a gente se relaciona com a gente mesmo. Quando a gente bota a cabecinha no travesseiro, aqueles pensamentos que vêm, provavelmente todo mundo tem isso, a cabeça começa a divagar, só você sabe o que você conversa com você, só você sabe quem você é realmente. É só você, mais ninguém. E a partir daí as outras coisas vêm se desenvolvendo. Se você não tiver um bom relacionamento intrapessoal, como é que você vai ter um bom relacionamento interpessoal? Se você está de mal com você mesmo, como é que você vai estar de bem com o outro? Por que vocês acham que o cara me ligava todo felizão e de repente o cara chegava todo escrotão para voar? Um cara desse tem um bom relacionamento intrapessoal? Tá feliz com ele mesmo? Eu não acredito. E o contrário, né? Às vezes o cara estava todo estressado e de repente chegava lá melhor amigo. Relacionamento intrapessoal é a chave do autoconhecimento. Como você lida com você. Como você se relaciona com você. É a forma que você tem um modelo preciso, verídico de si mesmo para agir eficazmente na vida. A gente vai falar de autocontrole, já falamos de autoconhecimento. O autocontrole é muito importante. Tem hora que você está a 35 mil pés, 900 km por hora e você quer dar um soco na boca do cara que está do seu lado. Eu não estou brincando, estou falando bem sério. Você voa com as carniças por aí que não são brincadeira. Seja você comandante, seja você copiloto. Não importa, tem hora que você vai querer dar um soco na boca da pessoa que está do seu lado. Simples assim, cara. Simples assim. E aí você tem que ter autocontrole. Inteligência intrapessoal. Você tem que entender que tem coisas além disso, muito além disso. Sabe aqueles filmes que tem o Shaolin, que o cara é todo calmo, tranquilão? Lembra do Sr. Miyagi? Vocês já assistiram o Sr. Miyagi? O cara é tranquilão. Pô, o nego começava a dar porra, queria sair no soco com ele, ele arrebentava com todo mundo. Vocês lembram disso daí? Cara, autocontrole. Ele só vai usar aquelas armas que ele tinha ali se precisar mesmo. Você só vai usar suas armas se precisar mesmo. De repente, aquele cara está passando por um momento que a gente não tem ideia do que está acontecendo e ele vai descontar tudo em você. Você merece isso? Óbvio que não merece isso. Óbvio que você não merece levar pancada, que você não merece levar xingo, mas, cara, às vezes acontece. Às vezes você está com o saco cheio, dá uma resposta atravessada para alguém, aí você chega à noite, aí está aqui, ó. Aí você vai conversar com você mesmo, você vai trocar aquela ideia com você vai falar, poxa vida, viajei, cara. Não devia ter feito aquilo, não devia ter feito daquela forma, podia ter feito de outra maneira. Isso acontece muito com os pais da gente, né? Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais ignorante e babaca você é. Você acha que você tem liberdade de ser, né? Você não vai ser babaca comigo, mas você vai ser babaca com seu pai e com a sua mãe que te criaram até aqui. Normal. Mas, conforme a gente vai envelhecendo, amadurecendo, a gente vai começando a ter consciência situacional disso. De novo, a consciência situacional. Por quê? Porque a gente está usando a nossa inteligência intrapessoal. Tá? Beleza? E é uma aptidão voltada para dentro, obviamente. Gente,
Tudo que nós vimos está aqui, ó. Se resume nisso daqui. Para a gente, a base de tudo isso que a gente conversou está aqui, ó. É disciplina. Para a gente desenvolver todas essas habilidades que a gente viu, então começa ali, ó, disciplina, técnica e emocional. Vai para onde? Vai para a inteligência intrapessoal. Você com você mesmo. Você vai subindo, você vai para a inteligência interpessoal, que são as habilidades sociais, comunicação, liderança, tomada de decisão. E aí você vai subindo um pouquinho mais, que é o perceber, entender, projetar. Que aí já está aqui dentro. Ó. Vocês veem que é uma construção. Vocês veem que é algo que você pode desenvolver. Eu não tenho autoconhecimento, eu não sei o que é autoconhecimento, isso é coisa de maluco. Você pode desenvolver. Da mesma forma que você aprende a pousar e decolar o avião. Você pode aprender a desenvolver tudo isso daqui. Como eu falei, uma hora você é grosso com alguém. Você começa a perceber, entender, projetar, ter consciência situacional e começa a tomar decisões melhores. Você vai deitar a cabeça no travesseiro, poxa, eu não devia ter falado daquela forma. Volta no outro dia, pede desculpa para a pessoa. Nunca mais vai acontecer? Vai ter uma hora que você vai falar atravessado com outra pessoa. Só que o tempo de resposta que você começa a perceber as coisas começa a ser menor. É que nem o avião. No começo você está todo perdido. Daqui a pouco seu tempo de resposta começa a melhorar, você começa a ficar mais ligeiro, você começa a melhorar seu tempo de resposta aqui também. Isso aqui é fundamental. É fundamental. Sem isso daqui, a chance de você derrubar um avião é grande. E não tem nada a ver com coisas técnicas. Absolutamente nada. Uma depende da outra, a outra depende dessa uma. Uma não é nada sem a outra não é nada sem essa primeira aqui. De repente você pode ser o melhor piloto do universo. Se você é um cara que não escuta ninguém, você vai inibindo a pessoa. Uma vez eu estava voando com um cara, o cara me dando instrução, eu fiz uma pergunta para o cara, hoje eu percebo quão estúpida era a minha pergunta, né? Mas como eu disse, estúpido é não perguntar. Eu perguntei, eu sempre tive essa mentalidade, estúpido é não perguntar, perguntei para o cara. O cara vira para o meu lado, falou, cara, isso não é pergunta que se faça para um comandante. Sabe quando eu fiz outra pergunta para esse cara? Nunca mais. Nunca mais. E aí eu te pergunto, hoje a minha consciência é outra, eu já voei, eu já tenho uma certa experiência, tal. Mas eu pergunto, eu com 50 horas na época de jato, se eu visse alguma coisa errada, vocês acham que eu ia falar pro cara? Eu ia imaginar que ele estava vendo, eu ia torcer para dar certo e talvez o avião caísse. Ou seja, ele botou uma barreira entre eu e ele ali. Uma barreira intransponível, cara. Intransponível, que nem a nossa querida Sônia, comissária daquela história que eu contei para vocês. Botaram uma barreira intransponível. Eu não vou falar nada porque os caras devem saber o que está fazendo. Acabou, o avião caiu. Abram portas, construam pontes. Não fechem portas, não implodam pontes. Como eu disse, o pessoal está começando. Rapaz, o cara está começando, você já começou um dia. O cara que voa a 380 começou no Bueiro, começou no Paulistinha, começou no Cezinha, ou sei lá que avião que ele voava no país dele. Ninguém sabe tudo, ninguém nunca vai saber tudo. É um ajudando o outro, é colaborando com o outro. É diferente do cara folgado que não quer fazer nada e só quer sugar de você. Fica esperto com isso daí também, que o nego vai achar que você é bonzinho e vai querer só sugar o seu, né? Não é disso que eu tô falando, eu tô falando de colaboração. Galera que é nova, abraça o cara, velho. Mostra pro cara, ó, isso aqui é assim, tal, tal, tal. Pô, você quer fazer uma cabine? Vamos lá que eu vou te mostrar. Ah, mas eu só vou começar a voar daqui esses meses, mas eu já queria ver. Vamos lá que eu te mostro. Por que não? Ajuda o cara. Dá uma força pro cara. Abre portas. Quem esse cara vai ser lá na frente? E não faça isso por interesse também. Mas amanhã é esse cara que vai ser o diretor da empresa que você vai voar. E você tem uma porta escancarada com o cara. Ou não. De quem depende isso? De você. O sucesso da sua operação depende das suas decisões. De como você se relaciona, de como você é líder, de como você se comunica, as decisões que você toma, a forma que você trata as pessoas. Certo? Finalizando, gente. Temos aqui os dois acidentes que nós vimos. O Cactus, US Airways 1549 e United 178.
A gente viu os 2 acidentes, aqueles caras ali, eles tinham tudo. E no final perderam tudo. Esses aqui não tinham nada. Todo mundo se salvou. O sucesso da sua operação depende das suas decisões. Ouvir, compartilhar, colaborar, construir pontes e não implodi-las, depende só de vocês. O cara escutou, o cara se relacionou, o cara confiou. O outro não. De novo, não vamos julgar o cara, vamos aprender. Se foi de propósito, se ele foi arrogante, se ele não foi, a gente não vai saber. Tá? De repente o cara estava focado. Tá bom? A questão é, não ouviu. Então, gente, em qual avião você quer estar? Qual avião que você quer pilotar? Está contigo. Beleza? Dúvidas? Críticas? Sugestões? Esse dado aqui é legal. Ó. Isso aqui é uma palestra que eu fiz para o pessoal da medicina. E aí, como eu fiquei sabendo, meio-dia que a gente ia vir aqui, né? Aí eu acabei pegando essa daqui que eu tinha no meu e-mail. Olha só o tanto de pacientes que sofrem efeitos adversos quando entram no hospital. 5 pacientes por minuto. Isso equivale a 40,4 a 320 por dia num acidente. Vocês já pararam para pensar isso na aviação? Se você parar para pensar em CRM dentro da medicina, vamos pensar na medicina, né? Sei lá, um cirurgião-chefe, um auxiliar, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, uma equipe que nem a gente tem dentro do avião. Olha o tanto de acidentes que eles têm por dia. 40 a 320. É inacreditável. Olha onde nós estamos. Por quê? Porque a gente, graças a Deus, e muito entre aspas, esse graças a Deus, a gente veio aprendendo com os erros de outros. Não sejam exemplos nesse caso para ninguém. Aprendam com esses exemplos. Evoluam com esses exemplos. Você entra lá no site do CENIPA, cara, você tem uma série de coisas para você estudar ali. Eu, quando quero pegar alguma coisa, eu vou lá nos fatores contribuintes. Não quer ler aquilo todo? É muito técnico, não entendo tudo? Vai nos fatores contribuintes. Pega o histórico, vê os fatores contribuintes. Você vai ver o tanto que você aprende com isso. Você vai ver que tem um monte de coisa lá, relacionamento interpessoal, comunicação, liderança, tomada de decisão, habilidades não técnicas. A medicina está aqui, ó. Está antes da primeira fase do CRM. O cara que me chama para fazer as palestras lá para a turma de faculdade dele, Dr. Lucas, ele foi lá na Latam para ter uma aula com a gente. A gente estava tendo uma aula e ele foi ter essa aula com a gente, ele fez uma apresentação. Ele trouxe esse dado aqui, ele falou assim, cara, eu preciso implementar o CRM na medicina. Aí depois de 2, 3 anos ele me ligou, mandei um livro para ele me ligou. Ele falou, cara, você não quer falar para os alunos aqui da faculdade para a gente já pegar a galera na base, para mudar essa mentalidade na base. Então a gente já está muito na frente de muitas outras profissões. Mas muito, muito na frente. Tá? Vamos aproveitar isso daí, vamos colaborar, tomar as decisões corretas, construir isso. Lembra, ó? Olha aqui, é uma construção, ó. Disciplina, inteligente interpessoal, interpessoal, e está lá o processo cognitivo, perceber, entender, projetar, tomar decisão. Tá? Dúvidas? Vai lá. Você acha que a automação aeronáutica hoje pode estar contribuindo com alguns acidentes recentes? Por exemplo, a questão do autopilot, o piloto sempre ficar habituado em 500 pés, liga o autopilot e não desliga mais. Eu acho que pode ter relação se, no caso, ele precisar usar a habilidade técnica dele e raw data nua e crua, entendeu? O cara precisa fazer um pouso com muito vento, precisa fazer uma coisa diferente, ele não está acostumado. Eu acredito que sim. Eu acredito que possa interferir. Porque se você não voa, você está sem prática. Simples assim. Tá? Se você não pratica, é o que eu falo. Às vezes o pessoal vai... Muita gente me pergunta o seguinte... vou fazer minhas 20 horas, depois eu faço a prova. Eu falo assim, não faz isso. Faz a sua prova da ANAC, porque você vai parar com 15 horas, 20 horas, aí você vai ficar 2 meses preparando para a prova, mais 1 mês para fazer a prova. A hora que você voltar, você já não vai estar com a mesma habilidade que você tinha antes. Entendeu? Então segue o negócio. Cara, um piloto hoje pilota 2, 3 minutos. Entendeu? Por voo. De repente o cara sai daqui. O cara voa 15 horas, mas o cara voou de fato 2 minutos. Se voou 2 minutos. 3 minutos. Entendeu? Então acho que acaba perdendo. E muitas empresas, inclusive, desincentivam os pilotos a voar na mão. Com medo dos pilotos. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa... Aí nós vamos para um outro ponto, que é o back to basics. Né? A gente voltar para o básico da coisa.
Mas é complicado. Somos seres humanos, a gente viu aqui, contei um monte de história para vocês. São muitas cabeças. Então você vai ter o cara que é consciente, que vai seguir o padrão voando na mão. E você vai ter o bonito que vai querer fazer uns troços diferentes ali para ter um pouquinho mais de emoção com 200, 300, 400 passageiros lá atrás. Né? Infelizmente a empresa tem que nivelar todo mundo por baixo, porque vai ter um bonito que vai querer dar uma de gostoso ali. Beleza? Manda! Boa noite. Boa. Eu fiquei com uma duvidazinha aqui na terceira parte do que você falou da percepção, entendimento e projeção. Não ficou tão claro para mim o que seria a projeção em si, para conseguir a consciência situacional. A projeção são os cenários que você vai criar. Por exemplo, depois que eu sair daqui... Tá, eu vou sair daqui. Então eu estou percebendo que está acabando a minha palestra aqui com vocês. Tá? Então eu já percebi isso daqui. Estou vendo que vocês já estão cansados, tem gente querendo ir no banheiro, nossa amiga está com fome. Tá? Eu estou percebendo. Estou entendendo isso daí. O que eu vou começar a projetar? Bom, daqui a pouco eu vou acabar. Daqui a pouco o Anderson vai me dar uma carona. Eu não sei se eu vou passar na padaria e vou comer, ou se eu vou no hotel, troco de roupa, boto uma bermuda, um chinelo e vou no restaurante comer. Eu estou criando cenários, eu estou projetando o que eu vou fazer. Dentre essas projeções, é importante que você compartilhe com o outro. Talvez isso eu não tenha falado. Tá? Então, por exemplo, eu dei aquele exemplo ali do arremete, não arremete, pousa direto, vai fazer órbita, vai circular. Essas projeções que você faz, esses cenários que você cria, você vai discutir com o seu colega. É importante que você discuta. O que você acha da gente fazer espera? Tá, mas aí se a gente fizer a espera ali, ó, tá chegando um CB naquela coisa ali. O cara já percebeu, ó, tá chegando um CB ali, eu acho que a espera ali vai ser ruim. Tá, mas e se a gente seguir para alternativa? Pô, mas se a gente for para alternativa, a gente talvez... Você começa a criar cenários, entendeu? Isso você vai discutindo. Então, tá? Se eu entendi certo, dá para dizer que você imaginar cenários possíveis baseado em qual vai ser a sua tomada de decisão. Exatamente. Você vai... Imaginar lembra das escolhas? E uma projeta coisa. Para você tomar uma decisão, você tem que ter várias escolhas. Você tem que ter várias opções. Senão, não é uma decisão. Senão é aquilo ali e acabou. Se o seu combustível está no talo, você tem 1 minuto de combustível, você tem a pista de Itápolis na sua frente. Você não vai levantar a hipótese de ir para Ibitinga. Porque você não tem essa opção. Você tem que pousar aqui. Entendeu? Então, quando você projeta, você cria esses cenários. E isso é importante porque, de repente, tem uma coisa que você não está vendo e o seu colega está vendo. De repente, tem alguma coisa que a comissária, uma demanda da comissária lá atrás, do comissário, que você não está vendo. Entendeu? Então, por isso que essa juntada, esse relacionamento de pessoal, conversar com todo mundo, vai trazer uma tomada de decisão melhor. Porque tem coisa que você não entende. Tem coisa que o copiloto acabou de ver no simulador, uma coisa nova. Tem uma tecnologia nova que o cara viu que você não viu ainda. Quando chegou a 320 Neo na Latam, o TCAS era automático. A gente estava acostumado, por exemplo, uma manobra de TCAS, a gente tinha que desacoplar e fazer a manobra. Quando chegou o Neo, o troço fazia sozinho, você só ficava ligado. Entendeu? Ele mesmo tomava. Então, é uma tecnologia nova, e de repente eu fiz e o comandante não fez, a gente vai voar um Neo, eu tenho uma informação que ele não tem. Entendeu? Então, se o computador vai fazer para você, por que você vai fazer? Aí a gente volta para a automação. Você está vendo como uma coisa vai trazendo a outra? Ficou claro, muito bem. Beleza? Mais alguém? Nosso amigo aqui, como é que é seu nome? Igor, manda Igor. Então, tem uma série de tecnologias e de coisas que eu tinha visto sobre uma maneira de estruturar a tomada de decisão. Eu vi um acrônimo chamado DECIDE, tem outro chamado TEM, que ajudam a estruturar essa tomada de decisão. Sim. Você recomenda algum que você conheça mais? Eu recomendo o que você gostar mais. Porque isso é muito pessoal, porque algum vai fazer sentido para você e não vai fazer sentido para mim, entendeu? No final das contas, é levar você a tomar uma decisão mais assertiva. Todos eles têm o mesmo fundamento no final das contas. Você vai ler, você vai escolher o que é mais legal para você, entendeu? E aí você vai basear nele e você vai tomar a sua decisão, tá? Seguindo todo aquele processo lá, usando o acrônimo TDODAR, DECIDE, qual você quiser, você vai escolher qual você prefere. Tá? Não fica pensando em muitos ou procurando mais, senão você fica doido e acaba esquecendo tudo. Escolhe um e foca nesse. Tá? Eu gosto de trocar ideia, eu não gosto de focar em nenhum, na verdade. Tá? Eu ia até colocar o TDODAR no livro,
Depois eu resolvi tirar, falei, não vou colocar. Justamente porque eu posso induzir alguém a fazer só isso daqui, entendeu? Então eu gosto que a pessoa escolha qual que é melhor para você, o que você se adapta melhor. Fechou. Obrigado. Valeu? Beleza? Gente, mais alguém? Manda, qual é o seu nome? Breno. Manda, Breno. Você acha que em uma linha executiva, por exemplo, pegar piloto executivo, qual seria a melhor abordagem, por exemplo, para um copiloto chegar num comandante que não tem essa visão de CRM tão avançada para quebrar essa barreira? Boa, cara. Isso daí você tem que ir com muito jeitinho, você tem que ir com muito na boa. E, de novo, você tem que ter a sua percepção, entendimento, projeção, consciência situacional. Para quê? Para saber a hora certa de chegar no cara. Entendeu? Você vai ter que ter o momento certo. Como eu faço quando eu passo por situações como essa? Eu sempre conto a história de alguém. Ah, você tá vendo o cara fazendo uma cagada ali, entendeu? Aí você fala, olha, aí você espera passar, você vê o tamanho da bobagem que o cara tá fazendo, você deixa quieto. Passou uns 2 dias, a hora que o cara baixou um pouquinho a bola, rapaz, ouvi a história de um cara assim, aí você começa a contar a história dele para ver se sai alguma coisa dali. Entendeu? Porque dependendo da pessoa, não tem condições de você ter essa conversa. Entendeu? É complicadíssimo, cara. Você não tem controle, você pode sair também a qualquer momento. Exatamente. Cara, a questão, aí nós vamos entrar num outro ponto. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, cara, não existe emprego eterno, não existe único emprego. Quando você arrumar o seu primeiro emprego na aviação, cara, você vai defender ele com unhas e dentes e você vai achar que aquilo é a única coisa que você vai conseguir na sua vida e o caramba quatro. Não é, tá? Eu falo para todo mundo o seguinte, uma coisa muito importante para quem está começando. A aviação ilude as pessoas. Você passa a ter acesso a coisas, a pessoas, a lugares e tudo mais que você geralmente não tem. E a pessoa acaba se iludindo, principalmente na executiva, achando que aquilo é a vida dela, e não é. Aquilo é a vida do patrão. Quem está proporcionando aquilo é o patrão. O que a pessoa começa a fazer? Ela vai, faz um voo de 3, 4 dias, fica num baita de um hotel, vai para um baita de um restaurante, num baita de um lugar. Carnaval, o cara vai para o Caribe. Cara, resortão, all inclusive, monstro, festa e não sei o que lá. O cara acha que a vida dele é aquilo ali. Só que ele não tem grana para manter aquilo ali. O que ele faz? Ele começa a gastar. E a hora que ele precisa dar um pé na bunda de um emprego ruim desse daí, que o cara é babaca, seja o patrão, seja o comandante, seja perigoso, que é o mais importante, o cara não tem dinheiro guardado para meter o pé. Por quê? Porque ele está iludido achando que aquilo ali é a vida dele, não é. Aquilo ali é a vida do patrão. Então, meu amigo, um conselho que eu dou para você, dinheirinho no bolso, guardadinho, bonitinho, porque a hora que você tiver que meter o pé do emprego desse, você mete o pé e espera 1, 2 anos para conseguir outro, se for o caso. Entendeu? Então, vai dando um toque, viu que não resolveu? E é o que eu falo, é a sua vida que está ali. Quem vai ficar sem filho, sem namorado, é a sua família, é a sua namorada, são seus amigos, são seu parente. É você que vai ter a decisão de guardar dinheiro, de gastar inteligentemente o dinheiro, é sua. Então o dinheiro nesse ponto é muito importante, tá? Para você se livrar de um emprego ruim, de um comandante ruim, de um patrão ruim, tá? Tem gente que não tem conversa, cara, infelizmente, tá? Por mais que você tenha tudo isso daqui que a gente conversou, tem gente que não quer entender e não vai entender, então melhor se afastar. Gente, então muitíssimo obrigado. Fiquei feliz da vida de estar aqui, voltar depois de tantos anos. Voltar para a EJ, né? Em si, sempre venho aqui, mas nunca na EJ, né? É esquisito, mas é. Foi muito legal. Anderson, obrigado pelo convite. À disposição sempre que quiser. Ouviu o Bolha do Jato, quiser que eu venha aqui de novo. Tá bom? Professores, se precisar de mim, qualquer coisa, eu estou na escuta. Beleza? Pega meu e-mail, telefone, o Anderson tem tudo aí. Comigo não tem pano preto, zero enrosco. Só mandar mensagem para mim. Vocês também que estão na faculdade, quiser alguma coisa. Beleza, gente? Prazerzão. Fiquem com Deus. Tamo junto aí. Valeu.